Deus abençoe a aulinha de vocês. E nós aqui vamos para a palavra, para nos alimentarmos. Estamos nessa série nova, gente. Reino e desafio. Eu confesso que Deus me pegou numa palavra tão conhecida, tão forte, mas é impressionante como a palavra de Deus, ela sempre se renova. Ela sempre traz conhecimento novo. Deixa eu te falar uma coisa, te puxar aqui para a mensagem já desde o início. Olhe para mim aqui, essa conversa. Você sabia que a maioria das pessoas que estão na igreja não vivem 100% das bênçãos de Deus? Vive assim uma vida 50%, 70%, mas não os 100%. E tem um motivo para isso. Um pequeno detalhe que está esparramado em toda a Bíblia. Todas as histórias de vitórias que você vê, vai estar a mesma sequência de fatos. Eu queria entrar numa história com você hoje, Juízes, no livro de Juízes, capítulo 6. Uma história tão conhecida. Inclusive, eu confesso para vocês que quando eu assisti o filme 300, eu pensei que eles tinham roubado a história da Bíblia, mas na verdade aquela história aconteceu também, só aconteceu muitos anos depois, né? A história dos 300, lá dos gregos, mas essa história aqui aconteceu bem antes. Vamos ler. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. Diga comigo, pecou contra o Senhor. E por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu gado e suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra. E o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Diga, pediram socorro ao Senhor. Amém. Até aqui. Coloque sua mão no coração e vamos falar mais um pouquinho com o Senhor. Deus e Pai, eu peço a Tua graça nessa noite sobre a minha vida, Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada aos Teus filhos. Nos dá, Senhor, a Tua direção nessa noite, nos dá a Tua sabedoria, Senhor, nos dá a Tua justiça, nos dá o Teu governo nessa noite, para que nós possamos, Senhor, avançar contigo e conquistar nessa terra. Eu repreendo agora toda interferência demoníaca em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que cesse agora todo ataque demoníaco na mente, no coração, neste ambiente. Caia por terra agora todos os demônios. Eu ordeno em nome de Jesus. E te agradeço. Amém. Vamos lá, meus queridos. Eu queria começar essa história com vocês. Uma história tão conhecida. E ela leva um conhecimento profundo. Eu já preguei sobre a história de Gideão aqui várias vezes, e eu acho que você deve ter ouvido várias vezes a ministração de Gideão. Você sabe o final da história. Você sabe que no final, Deus, com apenas 300 homens, vai fazer Gideão vencer a batalha e vai dar a vitória para Israel. E contra números, contra estatísticas, contra tudo, é essa a característica do nosso Deus, Ele vai dar a vitória. Né? Assim como deu a cura para a senhora, né? Contra todas as estatísticas dos médicos, nosso Deus é assim. Aliás, o nosso Deus, Ele adora ir contra as estatísticas. Eu sempre digo para a pessoa assim, esses dias uma pessoa me procurou e falou assim, estou doente, preciso de cura. Eu falei, já viu o médico? Já fez tudo o que tinha que fazer? Já correu atrás dos exames? Já comprou todos os remédios? Já, não tem cura. Eu falei, opa, aí agora é a hora de orar. Quando não tem cura, quando não tem mais jeito, quando não tem mais solução, aí existe força para a fé entrar. Existe um caminho para a fé entrar e agir. Agora, eu queria que você prestasse atenção em alguns conceitos. A pastora, semana passada, pregou sobre Davi, Golias, uma grande vitória de Davi. E
eu me identifico muito com o Gideão. Porque Gideão fez alguns testes com Deus, ele já não era aquele cara de ir, ele era aquele cara de ficar testando, de será que eu vou um pouco cauteloso, não vou dizer medroso, porque Gideão não era medroso, senão ele não estaria lavrando o trigo nos lagares. Ele não era medroso, ele era cauteloso, ele era calculista. Porém, é uma característica de cada personagem bíblico. Se você vê as histórias da Bíblia, para cada um tem uma personalidade, tem um jeito. Então, algumas você vai se encaixar melhor do que outras, mas todas têm um segredo. Tem algo que esses personagens fizeram que deu a vitória para eles. E é sobre isso que nós queremos tratar nessa noite. Apesar de ter temperamentos, perfil, história, tem tudo, tem algo que todos eles fazem, que se repete. É a mesma matemática. E é isso que está faltando no cristianismo de hoje. Você já ouviu aquela frase falando que tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem homens fracos. Então, hoje a gente está vivendo um tempo fácil. Então, realmente, nós precisamos se fortificar na palavra, se fortificar no entendimento, para que a gente viva o melhor dessa terra. Eu queria que você pegasse comigo aqui. Número 1. Vou começar por tópico, para a gente não se perder aqui. A primeira coisa que você vê na história de Gideão é o povo orando e clamando ao Senhor. Agora, isso aqui é interessante você parar para pensar o seguinte. Antes dos midianitas atacar eles oravam e clamavam? Talvez não. Será que todo momento eu preciso orar e clamar? Às vezes eu só preciso agradecer. Às vezes eu estou vivendo um tempo de bonança na minha vida e eu só sou grato a Deus, eu venho no culto para cultuar Ele, para agradecer. Apesar de que, eu sempre reforço isso, orem para não cair em tentação, é o que Jesus ensinou, e orem por intercessão na sua família. Interceda pela sua família, interceda pelos teus filhos, interceda pela tua casa. Quando você receber uma visita na sua casa e você sentir que o ar ficou carregado depois, unja a sua casa. Tem muitos cristãos que não aplicam essa prática. E a gente ensina sobre isso. A base que nós temos bíblica para explicar sobre a unção é quando Deus dá ordem para Moisés para ungir, para untar ali as portas com o sangue do cordeiro. E é dessa maneira que você deve ungir a sua casa. Você deve ungir nas portas e nos umbrais e pedir para Deus guardar e selar aquele ambiente. Mas uma coisa muito importante que pouca gente sabe sobre batalha espiritual é que você deve expulsar os demônios de cada cômodo, porque senão eles ficam presos lá. Se você ungir a sua casa toda e os demônios estiverem lá dentro, eles não conseguem mais sair. Porque Deus, Ele cumpre aquilo que você pediu. Através, não porque é você, porque é o nome de Jesus. Através do nome de Jesus, Ele vai selar e vai guardar aquele lugar, vai blindar aquele lugar. Só que os demônios ficam presos lá dentro. Então, se você quer uma dica, ore pela sua casa, mas primeiro expulse os demônios. Primeiro, em nome de Jesus, se tiver algum demônio aqui, manda embora em nome de Jesus. Aliás, deixa eu contar uma situação que aconteceu recente na nossa casa. A Riane passou por uma experiência, e se você me permite contar, filha, foi uma experiência terrível. Às 3 horas da manhã, alguém já teve aquela sensação de ficar acordado e não conseguir se mexer? É uma situação terrível. E a Riane, pela primeira vez, passou por isso. E os demônios ficaram oprimindo ela durante 2 horas. Das 3 da manhã às 5 horas. E a gente depois orou. Primeira coisa que eu perguntei para ela, eu falei, filha, tu expulsou os demônios em nome de Jesus? E ela falou, eu não sabia que eu podia, eu pensei que era só vocês. Eu falei, filha, o nome de Jesus, ele é poderoso. Adolescente, se você sentir alguma coisa, uma interferência, o nome de Jesus é que dá autoridade, não é nós. É o nome de Jesus. Você tem autoridade. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, não é todos, tá? Porque os filhos de Cefas, você lembra que eles expulsaram o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo servia? O demônio olhou para eles e falou assim, eu sei quem é Jesus, e conheço Paulo, e vocês quem são? E pulou neles e deu uma surra neles. Então não é todo mundo que pode expulsar o demônio. Precisa ser nascido de novo, precisa fazer parte do reino de Deus. Como que faz parte do reino de Deus? Aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Depois no culto nós vamos provavelmente ter oportunidade para isso. Você faz isso, se você ainda não fez, porque senão você é só uma criatura. Esses dias atrás eu atendi uma pessoa e ela já era muito tempo, tinha sido batizada na igreja católica, enfim, viveu uma vida. E eu falei para ele, alguma vez você fez uma oração de confissão, de aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Ele falou assim, não, nunca fiz. Eu expliquei para ele o motivo por que ele precisava fazer, porque precisa confessar com a boca. Se com a boca confessares, precisa confessar com a boca.
E aí eu fiz essa oração com ele e falei assim, cara, tudo que você viveu daqui para trás, você viveu sozinho. Você foi na sorte, você viveu levando paulada, pancada da vida. A partir de agora, você vive uma nova vida, você vai ser enxertado na videira. Antes você só era uma criatura, agora você virou um filho por adoção. Nós não somos filhos por herança, nós somos filhos por adoção. Mas a primeira coisa que um cristão deve fazer, se está tudo bem, agradeça ao Senhor, louve a Ele. Se não está tudo bem, aí que existe a questão de você orar e clamar. Precisa clamar por aquela situação. Precisa dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida. O que está acontecendo? Será que... Porque existem vários motivos para a situação. Nesse caso aqui de Gideão, você leu no início do texto, o povo pecou. Existe situação que a gente peca? Claro que existe, nós sempre pecamos. E existe situação que vem a consequência. E existe situação que vem a consequência sem você pecar? Existe também. Existe situação que é coisa da vida, natural, que não tem nada a ver com pecado, que simplesmente é as tribulações da vida, como o próprio Jesus disse. No mundo tereis aflições. E como que a gente vai saber disso? E não sabe, a gente precisa clamar. Senhor, você tem alguma falha na minha vida? Eu lembro de uma situação peculiar na nossa vida, meu e da pastora, em que a gente passou por um grande desafio de saúde. E a gente clamou ao Senhor e Ele mostrou aonde estava a área. E a gente foi lá e consertou, e dali para frente... detalhe, quando Ele mostrou onde estava a área, eu pedi perdão e achei que a minha filha está curada depois. Não, precisou eu lá e orar por ela. Depois que você conserta, e a gente vai falar sobre algumas coisas de conserto nessa noite, não adianta você, beleza, consertei, está tudo bem. Não, agora você precisa ativar aquilo, a tua autoridade que Deus te deu. Primeira coisa, ore e clame ao Senhor. Se não está bem, ore e clame ao Senhor. Você está bem, adore, louve Ele, engrandeça o nome dEle. 2, essa aqui é a parte crucial que eu acho que está faltando no cristianismo hoje. Se indigne com a situação e não com Deus. Não com Deus. Você nunca deve falar assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Porque o nosso Deus é extremamente justiça total. Se está acontecendo, tem um motivo. E a gente muitas vezes não vai saber. Então o que eu faço? Eu me indigno com a situação. Eu não aceito essa situação na minha vida, Deus. Eu sou teu filho, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa falta de prosperidade, eu não aceito essa importunação dos demônios na vida da minha família. Tanto que quando aconteceu a situação com a minha filha, a primeira coisa que eu ensinei para ela foi o conceito. Você orou? Não orei. Então, a partir de agora você vai expulsar os demônios. Mas depois eu fui procurar um motivo. Filha, vamos ver aqui, o que você fez? Você viu algum vídeo? Você fez alguma coisa? E a gente acabou descobrindo um vídeo bobo, besta, de YouTube. Por isso que eu falo assim, gente, a gente tem que cuidar dos nossos filhos. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, porque Satanás, ele não brinca. Enquanto a gente está aqui, muitas vezes, levando no oba-oba, o inferno não tem essas coisas. É lá, vem cá, você vai fazer um pacto de sangue, e a partir de agora você vai escrever as músicas que eu falo. Essas músicas aqui vão influenciar o mundo. Essas músicas vão trazer influência. A gente não sabe o que tem. Mas o que eu sempre digo, todo o esforço de Satanás, ele é quebrado por um culto, por uma oração, por um momento com Deus. E essa é a vantagem dos cristãos. Aí, conversando com a minha filha, ela falou assim, pai, mas por que Deus permitiu isso? Eu falei assim, filha, pela lógica, se eu fosse um demônio, eu não ia fazer nada. Eu ia ficar bem quietinho, infiltradinho, e ia ficar só manipulando. A hora que eu tivesse a oportunidade, ia puxar o teu tapete. Se Deus permitiu, é porque Ele queria te dar uma experiência. Ele queria te dar uma experiência para você ver que o mundo espiritual é real, para você ver que as coisas são sérias, para você se fortificar mais na palavra, fortificar mais no reino de Deus. Porque os demônios não são burros, eles não querem aparecer. Se eles aparecerem, você corre para buscar ajuda. Então eles ficam bem quietinhos, só sugando a tua vida. Você sabia que os demônios se alimentam do teu pecado? Eles se alimentam do teu sofrimento? Eles se alimentam da tua angústia? Você sabia disso? Aí você vai falar assim, mas por que, pastor? Lá no jardim. Você lembra quando Deus deu a sentença para a serpente? Ele falou assim, do pó da terra comerás. A serpente tem que se alimentar de nós. Os demônios não têm opção. Não é uma questão assim, eu queria ser um demoninho bom. Ele não consegue. Ele precisa se alimentar da tua angústia, da tua tristeza, do teu sofrimento, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, como que eu faço para mim não ser esmagado por Satanás aqui nessa terra?
Porque nós temos o poder de resistir ao inferno. Nós não temos o poder de... Eu sempre pensava isso, quando eu era novo convertido, falei, por que nós não armamos uma bomba de oração, mandamos lá no inferno, destruímos tudo, acaba com tudo? Né? Um míssil teleguiado assim do céu. Mas não tem isso, gente. Nós não temos esse poder, nós só temos o poder de resistir. Por isso que a Bíblia fala o seguinte: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E o que a Bíblia manda? Resistir. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Existe essa... E como que eu me sujeito a Deus? A palavra dele, os conhecimentos dele, está esparramado na Bíblia toda. Você sabia que tem muito crente que não lê a Bíblia? Muito crente. Trouxe os certificados ou não? Esquecemos? Não, está aí. Porém, nós vamos entregar o certificado para o pessoal que leu. Mas vamos lá. Agora eu preciso da ajuda do pessoal da mídia lá, que eu falei para vocês que a gente ia começar. Eu vou colocar 4 situações aqui que você precisa se indignar. Mas se indignar. Quando a gente está falando de reino e desafio, tem muita gente que está entendendo assim, os desafios da vida. Gente, isso aí faz parte da vida, é natural. Eu estou falando para você ir para o desafio, para você ir para a luta, para você olhar para a situação e falar assim, eu não aceito isso na minha vida. Vamos começar com a primeira? Casamento e filhos. Coloca lá para a gente lá. Gente, tem gente que o casamento não está bom. Não está tendo, sabe, amor, não está tendo harmonia, não está tendo relação conjugal entre o casal. E vai levando, vai empurrando com a barriga. Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Não, gente, tem que arrumar. Você não pode aceitar essa situação. Você não pode aceitar, sabe, um homem aqui não ter relação conjugal com a sua esposa pelo menos uma vez por semana. Você não pode aceitar isso. E você, mulher, falta de sabedoria sua. Muita falta de sabedoria. Mas ele é um grosso. Então tem que arrumar isso. Porque o homem é micro-ondas, né? Encostou, valendo. A mulher não. Tem toda uma preparatória. Só que você precisa entender a dificuldade do seu esposo e vocês conversar. Precisa sentar, olhar um no olho do olho. Vamos conversar, vamos arrumar. Estamos indignados com essa situação, vamos resolver, vamos orar ao Senhor, vamos pedir uma estratégia, vamos buscar ajuda. A gente tem tantos cursos aqui na igreja, tem o homem, tem a mulher, quinta-feira tem a célula de casais. A gente agora está começando os novos cursos, homem ao máximo, mulher única. Se alguém ainda quiser fazer, ainda vamos dar um jeito, né, pastor? Vamos ter que pedir mais um livro lá, daí a gente pede qualquer coisa. Depois vamos falar sobre isso no final. Mas você precisa se indignar. Você precisa se falar assim, não, eu não aceito essa situação. Se o teu esposo é um grosso com você, você precisa se indignar. Eu sei que você já está indignado. E eu sei que você já demonstra isso. O marido que às vezes segura ali para não dar briga, né? A mulher sempre tem razão. Mas, gente, vamos quebrar esse paradigma. Isso não é de Deus. Nem sempre a tua esposa vai ter razão. E nem sempre o teu esposo é um grosso. Às vezes ele só está refletindo aquilo que ele não está ganhando. Gente, falta de relação conjugal deixa o marido nervoso. Deixa nervoso. Fica flor da pele. Porque é hormônio, gente, é uma coisa natural da vida. Aí, muitas vezes, está lá, não adianta, precisa desse amor, precisa de carinho, precisa de olho no olho, precisa de toque, precisa de, sabe, ter um tempo. Você sabia que as coisas da vida, a maioria delas são fáceis de resolver? Às vezes não precisa nem oração, precisa de atitude, precisa de ação, não precisa orar, precisa agir. Por isso que a palavra é oração. Tem vezes que nossa, isso aqui é espiritual, isso aqui veio uma questão demoníaca mesmo, uma maldição que entrou na minha família. Eu já conheci casos de pessoas que eram frígidas. Não tinha jeito. Ali era algo espiritual. Era algo espiritual. E foi tratando, foi resolvendo. Só que a pessoa se indignou com a situação. O marido se indignou e falou, não aceito isso na minha esposa. Vamos buscar ajuda, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração, vamos para o monte, sei lá, vamos fazer qualquer coisa, um jejum. Vamos se indignar com a situação. Você vê, Gideão, o que ele fez quando ele se indignou com a situação? Ele foi lá, está todo mundo preso nas cavernas, todo mundo escondido. Ai, meu Deus, os midianitas. Ele falou, o que quer saber que é o midianita? O quê? Eu vou dar um jeito de alimentar minha família aqui? Eu vou lavrar aqui o trigo nos agares, mesmo escondidinho, mas eu dou um jeito. Não pode aceitar, gente. Sobre filhos. Gente, às vezes os filhos estão rebeldes, às vezes os filhos não está legal, a relação não está boa. Tem muita gente que vai, como homem principalmente, né? Eu posso falar em causa própria, gente. Também sou homem.
deixa isso aí com a minha mulher. O negócio é trabalhar, ganhar dinheiro, minha mulher que resolva. Gente, tem coisa na casa que só o pai resolve. Tem coisa na casa que a autoridade é do pai. É ele que precisa tomar atitude. E por isso que às vezes os filhos vão para o lado das trevas. Precisa resolver. Se o teu filho está tendo uma atitude ruim em casa, você não pode aceitar. É assim mesmo, é adolescência, é normal. Chamam de aborrecência, está repreendido em nome de Jesus. Eu, quando era adolescente, eu era cheio do Espírito Santo. Eu andava nas ruas evangelizando como adolescente, cheio de vida, cheio de ousadia. Nossos adolescentes não são aborrecentes, não, são umas bênçãos. Só que nós precisamos se indignar com a situação, nós precisamos ir para o desafio, nós precisamos... Não, eu não aceito isso. Isso vale para as crianças também, criança rebelde, criança que às vezes faz o que... Ela que comanda, ela que governa. Gente, tem criança que precisa ouvir não. Precisa, é necessário. Os nossos pais fizeram isso conosco, que alguém morreu, talvez uns traumas, umas varadas, mas estamos aqui vivos. E não por ouvir não, né? Porque nossos pais eram muito mais brutos. Não era só um não, era um tapão já. Pá! Tu nem ouvia a palavra, quando via já estava desmaiado no chão já. Gente, mas os nossos filhos, com a tecnologia que nós temos, com todo o conhecimento que nós temos, nós conseguimos, só que precisa de atenção. Às vezes precisa estipular regra. Sabia que criança adora regra? Quem já assistiu o Super Nani aqui? Pô, funcionava? Claro que funcionava, gente. É uma metodologia de regra. A criança adora ver no quadrinho lá, ó, às 8 horas acabou o celular. Se você tiver com o celular às 8 horas, vai, acabou, pode tirar o celular. Ela mesma vai te lembrar. Criança adora a regra, gente. Ela precisa, é um clamor do coração dela, dizendo assim, eu preciso que me eduque. E às vezes fica solto. Mais fácil dar um celular para a criança, né? Deixa se entreter, tem minhas coisas para resolver. E vai aumentando o problema. Vai aumentando, cada vez vai ficando maior. Se indigne com a situação. Não aceite o teu casamento, os teus filhos estarem, sabe, no morno. Ou é quente, ou é frio. Morno não serve. E frio para nós também não serve. Tem que ser quente, gente. Tem que ser quente. A tua família tem que estar 100%. Nós não podemos aceitar. Saúde financeira. Gente, essa parte, você sabe que os pilares da igreja, a gente lida com a parte financeira. É uma coisa que a gente bate bastante. Por quê? Não adianta você vir aqui, sabe, dar uma oferta de sacrifício, fazer o dízimo, se você não cuidar da saúde financeira do teu lar. Nós vamos falar sobre alguns princípios nessa noite, mas você precisa se indignar. Ei, não é certo um cristão viver emprestando dos outros. Não é certo um cristão viver sempre com a conta de luz atrasada, a conta de água atrasada. Não é certo. Tem alguma coisa errada. E você precisa se indignar com isso. Sabe o que é certo? É um cristão prosperar. Isso que é certo. É um cristão, sabe, viver bem. Porque você olha para a Bíblia, quando eles estavam fazendo tudo certo, bênção de Deus. A bênção sobejava. Tudo dava certo. Quando eles estavam fazendo coisa errada, dava tudo errado. A primeira coisa que mexia era no financeiro. Por que Deus mexe no financeiro? Porque é ali que mais dói, é o nosso calo. E a gente precisa entender que se não está bom, você precisa se indignar com essa situação. Eu não aceito essa situação. Mas o que eu vou fazer? Eu só vou orar? Aí que está, gente. Ora e age. Precisa de ação. Em todas essas áreas que nós vamos falar nessa noite, nós precisamos de ação. Vamos lá. Uma outra situação que eu quero conversar com vocês nessa noite é sobre a saúde física. Tivemos um testemunho incrível nessa noite sobre cura. E você não pode aceitar a doença. Você não pode aceitar de jeito nenhum a doença na tua vida. Esses dias eu estava falando com o Senhor sobre isso, e falando assim, Deus, eu não queria falar de uma pessoa tão pública assim, mas eu acompanhei um pouco ali da história da Ludmila Ferber, né, e no final da vida dela ali, da situação que estava acontecendo, o câncer e tudo mais. E eu fiquei falando com Deus, falei, Deus, o que faltou, Senhor? Será que o Senhor queria que a história dela fosse assim? E eu acho que não, gente. Eu acho que, tipo assim, a gente se acomoda, a gente deixa, não, aquilo lá, daí a gente fala assim, mas eu tentei, mas eu lutei, eu pedi intercessão. Gente, intercessão é importante sim, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Tem coisa que é você que tem que agir. Eu conheço uma pessoa, e ele é do meu convívio. Essa pessoa tem 19 cânceres. 19. Ele está toda semana naquele cepom lá, fazendo não sei o que, lá, fazendo acho que quimioterapias, coisa arada que fica. E sabe o que esse cara faz? Ele toca na igreja, adora a Deus, louva a Deus,
Não falta um culto, não falta uma, sempre está lá. E com dor às vezes, mas ele vai. Então ele está fazendo a parte dele. Esses dias me questionei também, eu orei por ele, e falei assim, oh Deus, por que o Senhor não quer curar ele? E às vezes Deus tem os motivos, está mantendo ele vivo. Quem assistiu aquele episódio do The Chosen, onde o irmão de Jesus, Tiago, vai falar com Jesus pedindo para ele ser curado da perna. E Jesus olha para ele e fala assim, Tiago, seria tão legal se você fosse evangelizar assim, que você vai curar outras pessoas tendo necessidade. Sabe, talvez Deus te cure, talvez Deus faça, mas que não impeça isso de fazer. Que isso não te impeça de fazer. Agora tem gente que fica um pouquinho doente e já se joga numa cama. Aí, meu querido, você está pronto para ir para o beleléu. Isso a própria ciência fala. A pessoa que se entrega, não se entregue à doença. Não aceito isso aqui em nome de Jesus. Eu tenho um testemunho, eu já contei aqui, mas eu achei incrível, impactou a minha vida. Porque a gente pensa que cura acontece na hora. Ah, orou, curou. Não curou, não curou. Não é assim que acontece. Às vezes a cura tem um... O próprio Jesus fez isso. Você lembra dos leprosos? Jesus orou e eles foram andando. Poxa, continuamos tudo leproso, né? Meu Deus. E foram andando. Daqui a pouco no meio do caminho olhou, sumiu. Às vezes não acontece na hora, gente. E nesse caso eu achei incrível, porque é uma coisa tão humana. A gente olha assim, poxa, às vezes quando a gente olha para a Bíblia, parece inalcançável os milagres. Mas quando você olha para cá, para a terra, as situações... Teve uma senhorinha que ela tinha um câncer, aqui só que benigno, e virou um papo. E ela foi uma vez numa reunião da igreja, e ela se indignou, escutou uma palavra, escutou uma mensagem, falou, eu me indigno com essa situação nessa noite, e eu quero a cura, eu vou buscar a cura, veio na frente, recebeu a oração, e a velhinha creu. E ela foi para casa, eu estou curada, em nome de Jesus. E o pastor naquela noite ensinou um princípio para ela, falou assim, mesmo que você não está vendo aí, continue declarando que você está curada, e Deus vai te curar, pela tua fé, pela tua insistência, continua batendo na porta. E a velhinha foi para casa e pegou essa palavra e falou assim, eu estou curada, em nome de Jesus, estou curada. E acordou no outro dia, radiante, feliz, como se já tivesse experimentado a cura. E os netinhos falaram na mesa, o que deu, vó? Estou curada. Estou curada. O papo foi... Está curado o quê? O papo foi embora. Aí os netinhos olharam para o outro. Ih, agora a avó estava com o papo, agora está doida. E aí ela insistiu com aquilo, as pessoas falaram, mas por que tu é tão feliz? E esse papo, não, isso aqui é só permanente, isso aqui já foi curado, já foi. Um dia a vozinha levantou, feliz como ela já estava vivendo aquele milagre. Ela levantou feliz, e os netinhos tudo com os olhão regalados. Os filhos olhando, mãe, o que aconteceu? Aconteceu o quê? O papo? Que papo? Não está mais aí? Falou, pois é, eu já sabia, eu falei para vocês. Isso é viver milagre, sabe? É você se indignar com aquilo. Você não pode aceitar doença na tua vida, na tua família, não pode. Isso não faz parte da nossa natureza cristã. Existem situações de doenças que a gente pode tratar com as coisas aqui da terra, então trata com as coisas da terra. Eu sempre falo para as pessoas, eu nunca vou para Deus primeiro, para procurar a cura. Era mais barato? É bem mais barato. Só que às vezes eu não tenho fé suficiente, gente. Então eu preciso ir lá, fazer a minha parte como ser humano, ir lá olhar todas as coisas e falar, puxa, ó Deus, agora eu fiz, Deus, não deu certo, agora é só tu. E aí Deus cura, Deus faz. Podia ser da primeira vez? Poderia, mas você precisa alcançar um nível de fé suficiente. Vamos lá. Saúde espiritual é o último assunto que eu quero falar com vocês. E a gente vai destrinchar algumas coisas aqui. Gente, para mim, de todas essas coisas aqui, eu deixei por último, mas se ela não estiver por primeiro, todas as outras não funcionam. Para uma pessoa do mundo funciona. Uma pessoa do mundo ela é bem financeiramente, o casamento dá certo, dá tudo certo. Mas para um cristão, não. Por quê? Porque Deus está interessado em salvar você. Porque Deus está interessado em te levar para o céu. Então, muitas vezes, Ele vai te apertar, como Ele fez com o povo de Israel. Deixava os midianitas oprimir Ele, mandava doença, fazia as coisas para que o povo acordasse, fosse buscar o Senhor. Então, a saúde espiritual da sua família, sua principalmente, porque não adianta assim, eu quero cuidar da saúde espiritual da minha família. Primeiro cuide de você. Primeiro cuide de você. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar dos outros. Então não adianta você cobrar dos teus filhos aquilo que você não está fazendo. O meu filho tem que fazer devocional, mas você não faz. Vai cobrar o quê dele? Minha esposa, você tem que orar mais, tem que buscar mais aí. Vai nas reuniões. Você não vai. Primeiro você. O avião está caindo, o que acontece? Primeiro, na gente, depois a gente vai salvar os outros.
Vamos lá. A terceira coisa que aconteceu nessa passagem bíblica, você vê que primeiro eles oraram, clamaram. Depois, Gideão se indignou com a situação. Ele não aceitou aquela situação, ele foi para cima. Mas depois aconteceu uma outra sequência. Depois que o anjo apareceu para ele no carvalho, falou com ele, falou que Deus era com ele, que era para ele ir nessa força. Qual força? A indignação. Essa era a força. Indignação. Por isso que eu falei que essa parte aqui da indignação é a parte mais importante, é o que está faltando para os cristãos hoje. Você lê a passagem bíblica, vamos ler ali. Versículo... Aqui, ó. Pode ser do 11 em diante. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu e ele lhe disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Tem outra tradução aí que diz assim: vai nessa tua força? Tem alguma tradução? Ou é um pouquinho mais para frente que ele fala? Então o Senhor ordenou, vamos para o 14 ali. Então o Senhor Deus ordenou o Gideão, vá, aqui ó, versículo 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel. É nessa força, na indignação de não aceitar. Se você vê o diálogo de Gideão com Deus, ele vai falar assim: Deus, mas cadê os milagres que a gente ouve falar na igreja? Cadê as coisas que os nossos pais contavam, que via as folhinhas lá brilhando quando iam nas vigílias? Cadê? Não tem nada mais. Gideão estava indignado, gente. E é isso que os cristãos de hoje precisam. Precisam se indignar com a situação. Satanás não pode entrar e dominar a sua família, dominar os seus negócios, dominar a sua vida. E você ali, levando pancada, é a vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus é que você prospere, que você seja abençoado, que você, sabe, seja uma referência na terra para as pessoas. Essa é a vontade do Senhor. A terceira coisa que Gideão fez, depois dele se indignar, foi derrubar os altares. Se eu parasse por aqui na mensagem, já estaria suficiente. Mas nós precisamos ir mais fundo, gente. Eu preciso que vocês me dêem um pouquinho mais de tempo, porque derrubaram os altares. Depois de você se indignar, primeiro você precisa se indignar, e depois você precisa derrubar os altares. Que altares, pastor? Você vai ver que Gideão, na história dele, ele pega, e Deus fala para ele: você vai lá derrubar os altares de Baal, você vai derrubar os altares da deusa Azerá, que eram os altares pagãos que estavam lá no meio do povo, e era do pai dele. E ele falou: meu Deus, eu vou arrumar confusão, vou arrumar briga, se eu derrubar esses altares. Ele foi de noite, de madrugada, para não dar problema com ninguém, e derrubou os altares, e houve uma comoção no povo, queriam matar ele. O pai dele falou: não, deixa que o Baal se defenda sozinho. Mas o que são os altares? Deixa eu falar com você. No casamento, quais são os altares que você formou aí, que hoje estão destruindo a tua vida? O primeiro deles é o egoísmo. O egoísmo, ele parte de um princípio que você está se preocupado consigo mesmo. Eu trabalho demais, eu me estresso demais, não, eu preciso de um tempo para mim. E aí os teus filhos estão lá, largados nos quartos, vendo o que eles querem na televisão, no computador. A tua esposa está pendurada no celular, você está pendurado no celular, e todo mundo: eu preciso descansar. Gente, precisa cuidar. É um altar que está levantado na sua casa. Você se lembra que antigamente o pessoal das igrejas mais tradicionais, né, o pentecostal, não deixava ver televisão? E falava que era pecado, que não sei o quê. Eu vou te dizer que para ti que eles tinham um pouco de razão. Eles tinham um pouco de razão. Porque, tipo assim, se você olhar uma Netflix hoje, às vezes tem coisa lá que é pecado você vê mesmo. Se você olhar mas pastor, é só ver, não, é escutar, é qualquer coisa que seja num ambiente. Tem gente, por exemplo, que trabalha num ambiente hostil e está lá. Uma coisa é você entender que você é luz no mundo, o sal da terra. Aliás, essa semana eu vi um entendimento sobre o sal, talvez muitos ouviram aqui no Instagram, né? Não lembro agora, o André Fernandes, acho que, se não me engano, comentando, que o sal tem um princípio muito importante que a gente esqueceu, que é da sede. O sal, que nós somos o sal da terra, nós devemos dar sede para o mundo, vontade de buscar a Deus, desejo de buscar a presença de Deus.
E a gente não está fazendo isso. Tem gente que às vezes vai para o emprego, nossa mãe, vou ter que sair desse emprego aqui, são tudo do mundo, meu Deus do céu, só falo palavrão, só falo. Cadê o sal? É insípido, não tem sabor, é só para pisar em cima, gente. Precisa ter impacto no onde você está. Você vai chegar nesse ambiente e você vai ser a luz do mundo. Eles vão começar a olhar para você, vão começar a ficar com vergonha de falar palavrão perto de você, porque você não fala. Eles vão começar a olhar para você como referência. Não pode fugir de um ambiente desse. Se Deus te colocou nesse emprego, é para você ser luz lá. Ah, eu acho que não é de Deus, pastor, esse emprego aí que eu fui botado, só tem perturbado lá. Gente, a gente precisa cumprir nossa missão como cristão. Casamento. Outra coisa que é um altar do casamento. A pornografia, gente. No caso do homem, pornografia é um altar. É um altar que precisa ser derrubado. É um altar que muito homem levantou para si. E lembra quando eu falei no início? Que a mulher muitas vezes não assume o seu papel conjugal. E aí o homem culpa a mulher. Pastor, mas ó, tô na necessidade aqui. Preciso resolver de alguma forma. Gente, vai lá e converse com a sua esposa. Esposa, compreenda o seu marido. Você sabia que, só para você ter uma noção, um homem normal, ele tem aproximadamente 800 de testosterona, 600, 800 de testosterona. E sabe quanto a mulher tem? 10 a 50 só. Gente, uma vez a pastora teve que fazer reposição hormonal. Foi a época mais feliz da minha vida, gente. Quase falei para o médico, não dá para dar a vida inteira esse negócio? Subia pelas paredes, falei, eita glória, vamos. De repente, sabe, às vezes são coisas naturais, às vezes, mulher, você tem que fazer um exame. Às vezes você precisa ir lá, fazer um exame. Eu sei que vocês adoram exame, o homem fala de exame, não quero. Mas mulher adora exame, fala, exame, estou aqui, estou primeiro. Vai lá conferir se está tudo certo, se a parte hormonal está tudo certo. Às vezes pode ser algo hormonal. E aí vocês precisam conversar. Às vezes o homem também não está legal, precisa acertar isso aí. Mas não pode deixar esse altar levantado. Seja da falta, seja de pornografia, não importa. Esse altar não pode estar no seu casamento, ele está destruindo, ele está minando vocês. Vamos lá, gente, dos filhos. Qual que é o altar dos filhos? Existe o lado dos pais, existe o lado dos filhos. Dos pais, o altar que eu vou dizer aqui é negligência. Você lembra por que Eli, eu preguei aqui uma vez sobre Eli, e eu falei assim, qual foi o pecado de Eli? Negligência. Quando você está negligenciando seus filhos, pastor, mas eu trabalho tanto, meu Deus, chego em casa à noite, estou quebrado, aí eles estão elétricos. Então mesmo, parece que não acaba nunca aquelas pilhas ali. Não é nem Duracell, vai recarregada para o resto da vida, parece. Quando dorme, você, agora vai. Aí daqui a pouco, bate na porta. Tá. Mãe, pai, estou sem sono. E aí já se foi, o planejamento da noite. Gente, a gente tem esses contextos todos na vida, faz parte do nosso cotidiano, mas você precisa arrumar. Você não pode deixar o teu filho sem regras. Quer uma coisa? Gente, é muito importante, eu estou aplicando lá na minha casa, a gente libera eles na sexta e no sábado, só para ter um pouquinho mais de liberdade, para não fazer aquela coisa bruta. Mas durante a semana, 8 horas, acabou o celular, arranca tudo. Mas bate o sono, 1 horinha, está tudo dormindo. Sem celular, desliga, assim, parece acaba a bateria rápido. Então, tira o celular do seu filho. Faça isso com ele, com o adolescente. Não importa, faça isso, coloque regras na sua casa. Não negligencie seu filho. Ei, sabe essa questão assim, eu que tenho que dar liberdade. O adolescente está lá, trancado no quarto, tem que dar liberdade. Que liberdade o quê? Esses dias eu vi a Lilian falando, me inspirei, Lilian, você. Falei, eita glória, vamos para cima. Que liberdade o quê? Eles estão debaixo do nosso teto, comendo nossa comida. A gente está dando cama para eles, estão dando estrutura para eles. Que liberdade? Liberdade quando eles forem maior de 18 anos. Agora você tem que dar liberdade para o seu filho. Não, você tem que ir lá olhar o que ele está fazendo. Você tem que ir lá corrigir ele, acertar. Não, filho, você não pode ver. O que você está escutando aí? Vai lá e traduz a música. Vamos ver, filho, o que está traduzindo essa música. Às vezes está escutando música em inglês para dar uma disfarçada com os pais, né? Não, pai, é inglês. Gente, não importa. Satanás está ali no meio também. Vai lá e traduz. Ensina o teu filho a olhar a letra da música. O que isso aqui está dizendo para mim? De repente o cara está lá
ai, não sei o quê, e está dizendo, morra, miserável. E a criança lá, cantando, adorando, né? Com aquela música. Jogando um joguinho e escutando. Gente, influencia. Influencia, tudo que está vindo para a sua mente influencia. Então não deixe os teus filhos sozinhos. Fiscalize eles. Agora, do lado dos filhos, eles estão aqui também. Desobediência e rebeldia. É um altar que precisa ser derrubado. Você sabe que, pastor, mas o meu pai e a minha mãe não me entendem. Eles entendem, sim. Eles entendem vocês, eles já passaram pela fase de vocês. Às vezes precisa o adolescente ir lá conversar com o pai. Pai, você foi muito duro comigo. Não queria que você me corrigisse na frente dos outros assim. Vem e conversa comigo no particular. Porque às vezes também a gente se passa. Mas tem que ter um diálogo. Agora não pode desobedecer. Não pode levantar esse altar de rebeldia. Sabe por quê? Porque isso daí vai destruir vocês. Isso aí vai levar vocês para o inferno, gente. A Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é obedeça, pai, honre pai e mãe, para que se prolongue os dias aqui na terra. Esses dias eu estava lá passando por Joinville, e aí a minha esposa falou assim para mim, amor, vamos levar um presentinho para tua mãe? Eu falei, tu falando? Sim, eu quero que tu viva mais. Eu falei, então tá bom, beleza, vamos levar então. Entendi a moral da história, a moto me atrapalhou ali, miserável. Esse escapamento aí dos infernos, Jesus amado. Vai botar um silencioso nessa moto aí. A minha moto é original, não mexi, deixa lá. Os caras sempre ficam pegando, pastor, bota um blá, blá, blá. Eu queria que fazer barulho, o quê? Esses dias eu vi no Instagram, fazendo uma brincadeirinha, o policial pegou o motoqueiro e botou ele com a orelhinha assim do lado, assim, e blá, 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 blá. Eu falei, precisa fazer uns desses aí, para resolver isso aí. Gente, os nossos filhos não podem levantar o altar da desobediência e da rebeldia. Eles precisam ser extirpados da igreja, do povo de Deus. Agora eu queria falar com vocês sobre saúde financeira. Alguns altares aqui que estão levantados. E eu sei que esse assunto vai interessar muito vocês. Muito. O primeiro altar, comiseração. Pastor, tadinho de mim, eu tenho uma infância triste. Eu passei por isso, passei por aquilo, perdi tudo e preciso de ajuda. Gente, não faça isso. Quando você está tendo comiseração, você está se prejudicando a si mesmo. Você nunca vai sair da situação de miséria enquanto você tiver comiseração. Nunca. Você precisa ter orgulho próprio. Falar, eu não aceito isso aqui na minha vida. Deus vai me prosperar, Deus vai me abençoar, eu vou para cima. Comiseração é o pior dos altares. Mas tem mais. Comodismo. Falta de foco. A pessoa começa, às vezes, um trabalho, sabe... A pessoa do mundo se dedica mais que o cristão, gente. Onde já se viu isso? O cristão tinha que ser referência, o chefe tinha que olhar para você, meu Deus, achei aqui o ouro, a pedra preciosa, porque fica depois do horário, faz mais do que o combinado, chega cedo, mas a pessoa às vezes fica lá, esse emprego. Alguém já viu a palestra do, acho que Daniel Godry, que ele faz do balãozinho, balão murcho? Alguém já viu? Muito legal aquela palestra. Ele pega e enche um balãozinho e ele começa falando assim, quando a pessoa entra no emprego, ele fala assim, puxa vida, arruma um emprego. Nossa, o salário é bom. Daí ele vai enchendo o balãozinho. Dá um vale de transporte. Ele vai enchendo o balãozinho. E aí, aqui eu vou ter futuro, vou crescer. E aí ele brinca na palestra dele. Gente, para cada balãozinho cheio tem... Quantos balão murcho, pastor? 100 balão murcho para um balão cheio. Porque os bola murcha estão lá, às vezes, na empresa. Não, rapaz, esse vale transporte aí isso é miséria. Esse vale refeição aí vale pastel, não vale nada. E vai desanimando a pessoa. Então, você cristão, você está na tua empresa, não se acomode. Se você está no teu negócio, não se acomode. Não entre num comodismo. É a situação política, né, pastor? Não é a situação política, gente. Nunca foi, nunca será. Sabe por quê? Porque você vê esparramado na Bíblia que Deus abençoou fora das estatísticas. Abraão foi para o deserto. Ló foi lá para a terra que mana leite e mel. E quem que Deus abençoou? Abraão. Ló estava vivendo uma vida miserável lá. Depois Abraão teve que ir lá salvar ele. Então não tem nada a ver com o local, não tem nada a ver com o lugar, não tem nada a ver com a situação política. Tem a ver com o teu posicionamento. Comodismo precisa ser derrubado. Outro altar que eu quero falar com você sobre questão financeira é a cobiça, gente.
a cobiça é um grande inimigo seu. Sabe por quê? Porque ela te faz consumir mais do que precisa. Aí você perde o senso de organização na tua finança. Ai, pastor, mas eu preciso. Precisa mesmo? Esses dias eu até vi uma brincadeira no Instagram. A mulher chegou na loja e daí lembrou assim, apareceu aqui o balãozinho do marido. Pergunte se realmente eu preciso, se eu quero e se eu tenho condições de comprar. Dela, não tenho, mas vou levar mesmo assim. E pegou. Gente, não adianta nada, você precisa ter organização nisso. Você precisa ter organização. Cobiça é pecado, gente. Cobiça é pecado. E o que é cobiça? É você desejar algo que realmente você não precisa, que não é necessário, que é só para o teu bem, para satisfazer você mesmo. Tem gente que vai principalmente as mulheres, né? O homem não tem muito isso, mas a mulher tem. Ela vai num top 10 da vida, ou qualquer outra loja, quando ela compra, estou me sentindo tão bem. Nem sabe por que levou aquelas coisas. Precisa ter organização financeira, gente. E realmente a compra, ela te dá algo prazeroso. E já foi comprovado que ela gera dopamina, você se alegra com aquilo, mas são coisas. Você precisa ver que às vezes, de repente, não é o momento. Eu já tive um momento com a pastora que a gente foi no mínimo possível. E até hoje, se acontecer alguma coisa, eu sei ir lá no mínimo. De volta. Se precisar comer pão com margarina, eu como, não tem problema. São fases, eu sei que é só um momento. E depois eu consigo impulso para crescer de novo. Outra coisa, que é um altar da vida financeira que está destruindo os cristãos. A ganância. Sabe, você ser próspero aqui na terra é diferente de ter ganância, de ter amor ao dinheiro. Eu já vi muito cristão nessa igreja, não estou falando de outra igreja, eu estou falando dessa igreja. As pessoas prosperam, ganham um emprego novo, ganham um emprego dos sonhos e some. Some. Cadê a pessoa? Se foi. Teve uma pessoa daqui, ela pediu para mim orar por ela. Pastor, eu preciso desse emprego, é o emprego dos meus sonhos. E por que será que Deus não está me dando? Eu falei assim, eu ainda cheguei a falar para ela. Falei, será que se Deus não te der, você não vai sumir depois? Ela falou, não, pastor. Eu falei, então vamos orar. Deus, eu esqueci de colocar uma cláusula no contrato, devia ter colocado. Mas eu orei e foi. Daí ela foi abençoada e sumiu. Então, tipo assim, gente, ganância é pecado. Isso aqui também é a resposta. Porque se tiver esse altar no teu coração, olha só, isso aqui é forte, gente. Se tiver esse altar no teu coração, esse pode ser o motivo que Deus não vai te abençoar. Porque se Ele te abençoar, você vai se perder. Precisa ser derrubado. Tem gente que fala, puxa, pastor, eu já fiz tudo, não consigo. Às vezes tem ganância lá, e Deus está olhando. Então, fale como salmista, Deus, sonda-me, sonda-me. Vê o que tem de mal em mim, tira, arranca o que tem de mal em mim. E como que Deus vai tirar a ganância de você? Através de um processo. Aliás, todos os altares, eles precisam ser derrubados através de um processo. Não é um altar físico que você consegue lá derrubar. É preciso de um processo. Último altar da área financeira. A avareza. Esse aqui tem pegado muitos cristãos. Gente, não basta apenas ser dizimista fiel. Isso é um requisito. É um requisito. A avareza vai muito mais além disso. Eu já fui extremamente avarento. Extremamente avarento. Tem pessoas aqui da igreja que me conheceram nesse tempo. Né, pastor Antônio? Mas foi um altar que eu derrubei na minha vida. Foi um altar que eu derrubei e daí Deus me prosperou, Deus me abençoou, Deus me fez evoluir gigantescamente. Precisa derrubar. A avareza é pecado, gente. É um outro pecado. A avareza o que é? Amor ao dinheiro. Não. Precisou de uma ajuda. Gente, você vê que a gente é uma igreja que a gente não fica pedindo ajuda para vocês direto. Não é isso, não é esse o foco. Faça a campanha do envelopinho aqui, dê o dinheiro, quem dá 50, 100. Você já viu fazendo isso alguma vez aqui? E nunca vão ver, porque eu não sou assim. Isso nem é parte do nosso ministério, da igreja na terra. Mas a gente precisa ensinar para vocês sobre finanças. A gente precisa ensinar sobre como viver uma vida próspera aqui na terra. E não tem, se Deus vai te abençoar. Se você plantar milho, você não vai colher uva. Você vai colher milho. Então, se você quer ser abençoado na área financeira, plante na área financeira. Sementes, eu e a pastor Antônio, a pastora Lila, vários irmãos aqui, são provas, testemunhas de que a semente funciona. Quando você semeia no reino com expectativa de colher, é diferente de um interesse. Eu não vou fazer uma troca. Troca é assim,
fogueira santa, vem aqui, traga o teu carro, faz tuas coisas, e aí Deus vai te dar em dobro. Não é assim que funciona com Deus. Quando eu planto uma semente, eu sei que ela pode morrer no processo. Se eu não cuidar, se eu não zelar, se eu não regar, mas eu planto com expectativa. Nenhum agricultor planta, plantei, se der, deu, tá bom, se não der, tá tudo certo também. Não, ele planta e fala, vou cuidar, vou regar, porque eu quero que nasça, eu quero que dê fruto. Então, quando você plantar algo diante de Deus em relação à semente financeira, tem expectativa em Deus. Eu já fiz vários votos com Deus em relação a isso, e eu tenho um testemunho muito forte do meu carro, eu já contei para algumas pessoas, aqui na igreja eu dei testemunho, e Deus faz. Né? A Sara e o Paulo tiveram uma experiência agora recente, onde eles semearam algo, semearam o carro deles, e Deus abençoou uma colheita 10 vezes mais do valor do carro que eles semearam. Então, Deus faz, precisa de uma atitude, mas é um altar que precisa ser derrubado. A avareza precisa ser derrubada. Eu preciso falar com vocês sobre mais um assunto, sobre a saúde física. Gente, esse aqui é doído, tá? Por que muita gente não está conseguindo ser curado? O primeiro deles é a falta de fé. Não, pastor, mas eu tenho fé para ser curado. Tem mesmo? Tem de verdade? Porque ele é o requisito básico para a cura. É uma fé inabalável? É uma fé que começa com um grão de mostarda? Tem gente que se baseia nessa parte da Escritura e fala assim, não, pastor, a minha fé é até um pouquinho maior que o grão de mostarda. Mas não é assim que funciona, não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que a fé começa com um grão de mostarda, mas ela se torna a maior de todas as árvores depois, precisa crescer. Por isso que eu falo sobre a questão de cura, eu não gosto de orar pela primeira vez. Esses dias até meu irmão ficou bravo comigo, o pastor não quis orar pela minha filha, mas era só uma gripinha, gente, vai lá e compra um remédio. Como é que eu vou ficar orando por qualquer coisa? Gastando minhas fichas com Deus, né, pastor? A gente tem que orar por coisa séria. Se não resolveu, não deu certo, puxa, fiz tudo, fui no médico, resolvi as coisas. Pastor, não deu. Agora vamos orar. Agora você tem fé suficiente, foi gerada a fé. Quer dizer, a sementinha começou com um pequenininho. Qual que é o pequenininho? O grãozinho de mostarda é que o médico vai curar. Primeiro o grãozinho de mostarda é que o remedinho da mãe vai curar, né? O remedinho caseiro. Não, coma lá um chá de laranjeira, não sei o que, vai resolver. Eu já tentei fazer essas coisas, não resolve. Algumas resolvem, outras não. Mas enfim, depois você vai para o médico. Opa, já começa a crescer um pouquinho mais. Eu tenho fé que o médico vai descobrir. Daqui a pouco você faz mais exame, daqui a pouco você descobre o medicamento, daqui a pouco não tem jeito. Agora ela chegou no ápice. A fé foi aumentada. Pastor, eu só creio que Deus vai curar agora. É só Deus. Não tem mais o que fazer. Aí Deus te cura. Porque a fé precisa incubar, ela precisa crescer. Você entende isso? Que esse é um altar que precisa ser edificado na sua vida. Esse não precisa ser derrubado, ele precisa ser edificado. A fé, com esse entendimento, que ela começa pequena e vai crescendo. Gente, mas uma coisa que está impedindo os cristãos de serem curados também é a comiseração. Deixa eu falar, tem um temperamento que chama-se melancólico. Eu não quero entrar nesse assunto hoje, mas esse temperamento, ele tem uma grande facilidade para ir para a comiseração. Que é, tadinho de mim, coitado de mim, situação que eu estou passando. Ele mesmo tem pena dele mesmo. Gente, isso daí está matando a sua cura. Porque não é assim que funciona para você ter uma cura. Você precisa ter fé. E a fé é o contrário disso. É a certeza das coisas que se esperam. Mas se eu espero uma coisa, eu não tenho dúvida. Eu não vou ter comiseração. Eu não vou às vezes nem falar para as pessoas que eu estou passando por aquela situação. Eu vou em Deus, eu vou resolver, Aí se precisar de uma intercessão, eu peço. Poxa, Deus, agora não deu jeito. Eu vou pedir intercessão, vou pedir para o pastor orar, eu vou orar, eu vou fazer campanha de jejum. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre jejum. Você sabia que tem estudos científicos sobre a cura do câncer falando a respeito do jejum? Você sabia disso? Que pessoas que ficaram ali em torno de mais de 10 dias, de 10 a 14 dias, foram curadas de câncer fazendo apenas jejum. Porque o câncer morre por falta de glicose, por falta de substância que ele precisa, o câncer se alimenta de glicose. E quando você para de comer, você faz jejum, o câncer morre. E aí tem cristão que, nossa, fazer um jejumzinho, 12 horas, parece aquele jejum lá do, como é que é, aquele pastor bem engraçado da internet lá, que não é pastor nada, ele é aquele negão, Jacinto Manto, já viu o jejum do Jacinto Manto? Fazendo jejumzinho ali, irmão, estava fazendo jejum de 20 minutos, já convidou ele para comer uma coxinha, ele foi lá comer. Gente,
Cristão que não jejua, pelo menos uma vez por semana, e não lê a palavra todo dia, está lascado. Está vivendo um cristianismo morno, está vivendo um cristianismo fake. Se a gente que está fazendo isso, já sente dificuldade de viver uma vida com Deus, imagine quem não está fazendo. Doença física, último altar que eu quero falar com vocês. Desculpa, saúde espiritual, último altar que eu quero falar com vocês. A saúde espiritual, o altar que precisa ser derrubado, é você mesmo. Esse altar. Porque na saúde espiritual, nada pode estar na frente de Deus. Nada. Nem você, nem seus filhos, nem sua saúde, nem sua família, nem seu emprego, nada. Deus precisa estar acima de tudo. Esses dias atrás, eu vou comentar aqui, porque o Felipe estava mal, né, Felipe? Semana passada ele tocou aqui, gente, ele tocou assim, só pela misericórdia, quase caiu ali no teclado. Só um dedinho assim, só para dizer que estava ali. Estava só o corpo, o espírito estava longe, né, Felipe? A alma estava lá no hospital já. Mas ele foi aqui, tocou, fez a parte dele. Por quê? Colocou Deus em primeiro lugar. A obra de Deus em primeiro lugar, o que ele ganhou em primeiro lugar. Sabe, ninguém aqui é obrigado a fazer nada para Deus. Você não é obrigado a fazer as coisas na igreja. Mas, se você assumir um compromisso, faça o melhor. Ninguém é obrigado. Pode sentar aqui, ninguém cobrou para entrar, não tem isso aqui. Você entra, recebe a palavra, recebe conhecimento, né? Recebe carinho, recebe amor, ninguém te cobra nada. Mas, se você assumiu algo com Deus, faça o melhor. Se dedique. Precisa colocar isso. Esse altar da vida espiritual, ele não precisa ser derrubado, ele precisa ser edificado. Você entende que tem altares que precisam... Você vai ver que Gideão, ele derrubou o altar de Baal, mas ele construiu um outro no lugar para o Senhor. Não pode ficar sem altar na tua vida. Uma vez que você derruba um altar, você tem que colocar outro no lugar, você tem que colocar outra edificação. E essa edificação precisa ser algo relacionado ao reino. Senão você não vai crescer, você não vai evoluir.